No inverno de 1994, Açucena segurava uma mala antiga enquanto observava pela janela da pequena casa onde havia morado a vida inteira. Fazia apenas 2 semanas que sua mãe tinha partido, deixando um silêncio que parecia grande demais para caber entre aquelas paredes. Entre os poucos pertences que herdou, havia uma carta amarelada que guardava um segredo: o nome e o endereço aproximado de uma tia que ela nunca conhecera. Sem ter para onde ir e sem desejar depender da caridade dos vizinhos, a jovem decidiu procurá-la. Na manhã da viagem, despediu-se da casa com os olhos marejados e embarcou em um ônibus rumo ao interior. O problema foi que, já perto do destino, uma forte tempestade tomou conta da estrada de terra. O veículo apresentou problemas mecânicos e precisou parar em um trecho isolado. Alguns passageiros conseguiram carona rapidamente, mas Açucena ficou para trás, abraçada à sua mala enquanto a chuva aumentava. Foi então que o barulho de uma caminhonete chamou sua atenção. O veículo diminuiu a velocidade e parou alguns metros adiante. Do banco do motorista desceu um homem alto, usando chapéu e botas cobertas de barro. Ele observou a situação por alguns segundos antes de se aproximar. "Você está sozinha?" perguntou. Açucena assentiu. O homem lançou um olhar para a estrada vazia e depois para a chuva que não dava sinal de trégua. "Meu nome é Fernando. Não é seguro ficar aqui. Entre na caminhonete." Açucena hesitou por um instante. Afinal, estava prestes a aceitar a ajuda de um completo desconhecido. Mas algo na voz dele transmitia confiança. Sem imaginar que aquele encontro mudaria o rumo de sua vida, ela segurou a mala e caminhou em direção à caminhonete, enquanto a chuva continuava caindo sobre a estrada deserta. "Hoje você não vai encontrar ninguém. Amanhã podemos procurar informações." Açucena agradeceu, embora estivesse preocupada por não ter dinheiro para uma pousada. Como se tivesse adivinhado seus pensamentos, Fernando completou: "Você pode ficar na fazenda esta noite." Pouco tempo depois, eles chegaram à propriedade. Açucena ficou impressionada com o tamanho da fazenda. Havia campos que pareciam não ter fim, cavalos nos pastos e uma grande casa cercada por jardins. Assim que entrou, foi recebida por Dona Célia, a cozinheira, uma senhora falante que imediatamente simpatizou com ela. "Coitadinha, toda molhada, venha, minha filha, antes que pegue uma gripe." Em poucos minutos, Açucena já estava sentada à mesa com uma caneca de café quente nas mãos. Enquanto isso, Fernando observava a cena de longe. Havia algo naquela moça que transmitia uma simplicidade difícil de encontrar. Na manhã seguinte, Açucena acordou cedo e encontrou Dona Célia tentando alcançar um pote em uma prateleira alta da cozinha. Sem pensar 2 vezes, subiu em uma cadeira para ajudar. O problema foi que a cadeira escorregou. Antes que caísse, alguém segurou seu braço. "Era Fernando. Você sempre resolve os problemas desse jeito?" perguntou ele, segurando o riso. Açucena ficou vermelha. "Pelo menos eu tento resolver." Fernando soltou uma leve risada. Foi um momento rápido, mas tão raro que até Dona Célia arregalou os olhos. Os funcionários costumavam dizer que o patrão sorria menos que uma porteira enferrujada. Naquele mesmo dia, Fernando começou a procurar informações sobre a tia de Açucena. O que nenhum dos dois imaginava era que a busca seria mais complicada do que parecia. E quanto mais os dias passavam, mais difícil ficava para Fernando ignorar a presença daquela jovem que estava trazendo vida nova para todos os cantos da fazenda. Os dias foram passando, e Açucena começou a se sentir cada vez mais à vontade na fazenda. Embora Fernando tivesse insistido para que ela descansasse enquanto procuravam notícias da tia, a jovem não gostava de ficar sem fazer nada. Sempre encontrava uma forma de ajudar. Se Dona Célia precisava de companhia na cozinha, lá estava ela. Se algum funcionário precisava levar recados pela propriedade, Açucena se oferecia. Seu jeito alegre logo conquistou todos ao redor. Certa manhã, Fernando encontrou alguns peões reunidos perto do curral, rindo de algo. Estranhando a cena, aproximou-se e viu Açucena no meio deles, contando uma história tão engraçada que até os homens mais sérios estavam enxugando lágrimas de tanto rir. Quando ela percebeu a chegada dele, ficou sem jeito. Já os peões se dispersaram rapidamente, como se tivessem sido pegos fazendo algo proibido.
Então é você a responsável pela falta de serviço por aqui? Brincou Fernando. Açucena arregalou os olhos. Eu? Foram eles que começaram a conversa. Parece que ninguém consegue trabalhar quando você está por perto. Ela cruzou os braços. Isso foi uma reclamação ou um elogio? Fernando tentou responder, mas acabou ficando sem palavras. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que estava gostando daquela conversa. Naquela tarde, ele precisou visitar uma área mais distante da fazenda e levou Açucena junto para que conhecesse melhor a região. Durante o passeio, ela ficou encantada com os cavalos, os riachos e as colinas cobertas de verde. Parecia admirar cada detalhe, como uma criança descobrindo um mundo novo. Em determinado momento, encontraram um potrinho preso entre galhos próximos a uma cerca caída. Antes mesmo que Fernando desmontasse do cavalo, Açucena correu para ajudar o animal. Devagar, alertou ele. Mas a jovem já estava tentando acalmar o bichinho, com a voz suave. Depois de alguns minutos, conseguiram libertá-lo. Fernando observou enquanto ela acariciava o animal, com um sorriso sincero. Você tem um jeito especial com os bichos. Açucena deu de ombros. Os animais percebem quando alguém se aproxima com carinho. A resposta ficou ecoando na mente dele durante o restante do dia. Naquela noite, enquanto revisava alguns documentos no escritório, Fernando percebeu algo estranho. Pela primeira vez em muitos anos, a casa parecia menos silenciosa. Os corredores estavam mais alegres, os funcionários pareciam mais animados e até Dona Célia vivia sorrindo. Sem querer admitir, ele sabia o motivo. Tudo havia começado a mudar desde a chegada de Açucena. Enquanto isso, a jovem continuava esperando notícias da tia, sem imaginar que Fernando já começava a se preocupar com uma possibilidade inesperada, a de encontrá-la e vê-la partir da fazenda para sempre. Na semana seguinte, a convivência entre Fernando e Açucena se tornou cada vez mais natural. Já não existiam aqueles longos silêncios do início. Durante as refeições, conversavam sobre coisas simples, contavam histórias da infância e até discordavam de vez em quando, o que quase sempre terminava em risadas. Certa tarde, Dona Célia decidiu preparar um bolo para os funcionários. Açucena insistiu em ajudar, embora não tivesse muita experiência na cozinha. O resultado foi um pequeno desastre. A massa acabou derramando na mesa, farinha foi parar no chão e até no rosto dela. Foi exatamente nesse momento que Fernando entrou na cozinha. Ao vê-la coberta de farinha, não conseguiu segurar o riso. Agora entendi por que a cozinha ficou tão silenciosa. O furacão estava trabalhando. Açucena pegou um pouco de farinha com a ponta dos dedos e lançou em direção a ele. O fazendeiro ficou surpreso. Dona Célia levou a mão à boca. Nenhum funcionário da fazenda teria coragem de fazer aquilo. Fernando olhou para a camisa suja e balançou a cabeça. Você acabou de declarar guerra. Minutos depois, os três estavam rindo como velhos amigos. Naquela noite, porém, algo diferente aconteceu. Uma forte chuva começou a cair, acompanhada de trovões. Açucena estava sentada na varanda, observando a tempestade, quando Fernando apareceu com 2 canecas de café. Ele entregou uma para ela e sentou-se ao lado. Durante alguns minutos, apenas observaram a chuva cair sobre os campos. Então Fernando perguntou se ela sentia muita falta da mãe. Os olhos de Açucena se encheram de lágrimas. Ela confessou que ainda havia dias em que acordava esperando ouvir sua voz pela casa. Fernando compreendeu aquele sentimento melhor do que ela imaginava. Depois de alguns instantes, contou que anos antes também havia enfrentado uma perda que o marcou profundamente. Desde então, havia se refugiado no trabalho e se afastado das pessoas. Açucena ouviu tudo com atenção. Pela primeira vez, Fernando sentiu que podia falar sobre sua dor sem precisar esconder o que sentia. Aquela conversa aproximou os dois de uma forma diferente. Já não era apenas a convivência diária, havia confiança, carinho e uma preocupação sincera um com o outro. Nos dias seguintes, Fernando continuou procurando informações sobre a tia de Açucena e finalmente surgiu uma pista promissora em uma cidade vizinha. A notícia deveria trazer alívio, mas provocou um sentimento inesperado nele. Enquanto observava a Açucena sorrir ao saber que estavam mais perto de encontrar sua parente, percebeu algo que vinha tentando ignorar havia semanas.
A ideia de vê-la partir da fazenda o incomodava mais do que gostaria de admitir. E pela primeira vez, Fernando começou a se perguntar se o destino não teria colocado aquela jovem em seu caminho por algum motivo muito maior do que uma simples promessa. Na manhã seguinte, Fernando e Açucena viajaram até a cidade vizinha para seguir a nova pista. Depois de algumas horas de procura e muitas conversas com moradores antigos da região, finalmente encontraram alguém que conhecia o paradeiro da tia que ela buscava havia tanto tempo. O coração de Açucena disparou. Durante semanas, aquele tinha sido seu maior objetivo. Mas, estranhamente, a felicidade vinha acompanhada de uma tristeza difícil de explicar. A tia se chamava Margarida e morava em uma pequena propriedade a poucos quilômetros dali. O reencontro foi emocionante. Assim que ouviu o nome da sobrinha, a mulher a abraçou com força. Entre lágrimas, explicou que havia perdido contato com a irmã muitos anos antes e nunca mais conseguiu encontrá-la. Açucena finalmente sentiu que uma parte da sua história estava sendo preenchida. Nos dias que se seguiram, ela passou a visitar Margarida com frequência. Foi durante uma dessas visitas que descobriu algo surpreendente. Seu avô havia deixado algumas terras em seu nome antes de falecer. Não era uma fortuna capaz de mudar o mundo, mas representava uma herança legítima que ela desconhecia completamente. A notícia se espalhou rapidamente pela região. Algumas pessoas que nunca haviam demonstrado interesse por Açucena começaram a aparecer cheias de simpatia. Fernando percebeu aquilo imediatamente e não gostou nem um pouco. Certa tarde, enquanto caminhavam perto do lago da fazenda, Açucena comentou que talvez devesse se mudar para perto da tia para administrar tudo o que havia descoberto. Fernando tentou parecer tranquilo. Então você já decidiu ir embora? A jovem abaixou os olhos. Não sei, acho que seria o mais certo. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. O silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Você está feliz com isso? Perguntou Fernando. Açucena demorou para responder. Eu encontrei a família que procurava, mas também encontrei outras pessoas importantes pelo caminho. Fernando entendeu exatamente o que ela queria dizer. Naquele instante, os dois se olharam de um jeito diferente, como se finalmente estivessem enxergando algo que vinha crescendo há meses entre eles. Mas nenhum teve coragem de falar. Naquela noite, Fernando ficou acordado por horas na varanda da casa grande. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu medo. Não medo de perder terras, negócios ou dinheiro. Medo de perder alguém que havia se tornado especial. Enquanto isso, em seu quarto, Açucena também não conseguia dormir. Quanto mais pensava em ir embora, mais seu coração apertava. E foi naquele momento que ela percebeu uma verdade impossível de ignorar. A fazenda já não era apenas um lugar onde havia encontrado abrigo. Era o lugar onde havia deixado seu coração. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha mistura de felicidade e preocupação. Açucena estava feliz por finalmente ter encontrado sua tia e descoberto mais sobre sua própria história. Mas seu coração ficava pesado sempre que pensava na possibilidade de deixar a fazenda. Fernando também parecia diferente. Continuava educado e atencioso, mas já não escondia a tristeza que surgia sempre que o assunto da mudança era mencionado. Certa tarde, Margarida convidou os dois para um almoço em sua propriedade. Durante a visita, a tia observou discretamente os olhares trocados entre eles e não demorou para perceber o que estava acontecendo. Quando encontrou um momento a sós com Açucena, sorriu e perguntou se ela realmente pretendia ir embora. A jovem ficou em silêncio por alguns segundos antes de confessar que não sabia mais o que fazer. Margarida segurou suas mãos e disse algo que ela jamais esqueceria. Às vezes passamos a vida procurando um lugar para pertencer e quando finalmente encontramos, o coração reconhece antes da razão. As palavras ficaram ecoando na mente de Açucena durante todo o caminho de volta. Naquela mesma noite, Fernando caminhava sozinho próximo ao lago quando viu Açucena se aproximar. A lua iluminava a água calma e uma brisa suave balançava os cabelos cor-de-mel da jovem. Por alguns instantes, nenhum dos dois falou nada. Então Fernando respirou fundo. Havia guardado seus sentimentos por tempo demais.
Quando encontrei você naquela estrada, pensei que estava apenas ajudando uma desconhecida, disse ele. Mas tudo mudou desde aquele dia. Açucena sentiu o coração acelerar. Fernando continuou. Você trouxe alegria para esta fazenda, para as pessoas que vivem aqui, e para mim também. E por mais que eu tente, não consigo imaginar esta casa sem você. Os olhos da jovem se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de emoção. Eu também não consigo imaginar minha vida longe daqui, respondeu ela com a voz baixa. Foi naquele momento que Fernando segurou suas mãos. Não houve pressa, não houve promessas exageradas. Apenas um sentimento sincero que vinha crescendo há meses. Então ele se aproximou e a beijou suavemente. Um beijo cheio de carinho, respeito e esperança. Os dois sorriram, aliviados por finalmente terem encontrado coragem para dizer aquilo que seus corações já sabiam havia muito tempo. Mas ainda havia uma decisão importante pela frente. Açucena precisava escolher onde construir seu futuro. E na manhã seguinte, ela tomaria a decisão que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Açucena acordou mais cedo do que de costume. Sentada na varanda da casa grande, observou o sol surgindo por trás das colinas e sentiu uma paz que não experimentava havia muito tempo. Durante meses, acreditou que estava procurando apenas uma tia e algumas respostas sobre o passado. Mas a vida tinha preparado algo muito maior para ela. Quando Fernando apareceu, ela já sabia exatamente o que queria dizer. Com um sorriso sereno, contou que havia tomado sua decisão. Continuaria visitando Margarida sempre que pudesse e cuidaria das terras herdadas de seu avô. Mas não deixaria a fazenda. Aquele lugar havia se tornado seu lar. Fernando não conseguiu esconder a felicidade. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que o futuro parecia leve. Os meses passaram. O relacionamento dos dois cresceu cercado pelo carinho das pessoas que acompanhavam sua história desde o começo. Dona Célia dizia que nunca tinha visto o patrão sorrir tanto. Os funcionários brincavam que a fazenda inteira havia ficado mais alegre depois da chegada de Açucena. Numa tarde de primavera, às margens do mesmo lago onde haviam se declarado, Fernando fez uma surpresa. Diante da família, dos amigos e de todos que torciam por eles, ajoelhou-se e pediu Açucena em casamento. Com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso impossível de esconder, ela aceitou. O casamento aconteceu alguns meses depois, em uma pequena capela da região. Foi uma cerimônia simples, mas repleta de amor. Margarida chorou durante quase toda a celebração. Dona Célia se emocionou tanto que mal conseguiu servir o almoço da festa. Já Fernando e Açucena pareciam incapazes de parar de sorrir. Os anos passaram depressa. A fazenda prosperou, mas o que realmente enchia aquela casa de felicidade não eram as colheitas nem os negócios. Eram as risadas que ecoavam pelos corredores. O casal foi abençoado com 2 filhos, um menino e uma menina, que herdaram a alegria da mãe e a bondade do pai. Nas tardes tranquilas, era comum ver Fernando brincando com as crianças, enquanto Açucena observava tudo da varanda, lembrando-se daquela estrada de terra onde sua vida mudou para sempre. Às vezes ela pensava em como o destino havia sido curioso. Saiu de casa sentindo-se sozinha no mundo e acabou encontrando muito mais do que procurava. Encontrou uma família, um lar e um amor verdadeiro. E Fernando, que durante anos acreditou que seu coração estava fechado para sempre, descobriu que a felicidade pode chegar quando menos esperamos, muitas vezes escondida atrás de uma tempestade e de um encontro improvável. E você acredita que o destino realmente une 2 pessoas quando elas foram feitas uma para a outra? Deixe sua opinião nos comentários, vou adorar saber o que você pensa. E se esta história fez companhia para você hoje, não esqueça de se inscrever no canal. Assim você ajuda o canal a continuar trazendo novas histórias, cheias de emoção, romance e esperança. Muito obrigada por estar aqui e até a próxima história.